Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite para quem está em casa. Eu sou a Juliana, muitos já me conhecem, né? Sou evangelizadora aqui da casa. E o tema que eu propus para a gente discutir hoje é muros ou pontes, o que a sua comunicação, a nossa comunicação está construindo, tá? O nosso estudo de hoje, ele vai ser baseado nesse livro aqui, Comunicação Não Violenta, que é um livro do psicólogo Marshall Rosenberg, tá? Acho que não está passando daí. Gente, a comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. O objetivo dessa comunicação é despertar a compreensão e a compaixão entre as pessoas, né? Que na medida que a gente comunica, a gente quer compreender o outro e ser compreendido. Ela nos conecta com aquilo que está vivo dentro de nós e nos outros, que são os sentimentos, as necessidades, a resolução de conflitos é uma coisa que se contempla dentro da comunicação não violenta, uma vez que a necessidade de todos ela é valorizada. E essa comunicação ela não tem o objetivo de persuadir, convencer, moldar ou controlar pessoas. Não está passando. Então, pessoal, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas para que eu vou conversar mais sobre comunicação não violenta se eu não sou violento, né? Então, a gente costuma pensar que violência é só aquelas ações extremas e físicas, de bater, machucar o próximo, né? Matar, quebrar coisas. Mas, na verdade, tudo aquilo que coloca o outro ou nós mesmos na culpa ou na vergonha é um ato de violência invisível. Se diz o Instituto de Comunicação Não Violenta Brasil. Então, a gente tem a violência física, que ela é bem explícita, e a gente tem a violência implícita, que é a violência, muitas vezes, emocional, e que, muitas vezes, ela é até mais séria do que a violência física. Então, vamos pensar um pouquinho na origem da comunicação não violenta. Eu trouxe aqui o Arun Gandhi, que ele é o neto de Gandhi e fundador do Instituto Gandhi pela Não Violência. Aí eu queria ler um pedacinho para vocês aqui do livro, da história que ele traz. Crescer como pessoa de cor na África do Sul, no apartheid, na década de 1940, não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado de sua cor, da cor da sua pele a cada momento do dia. Depois de ter sido espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais, e em seguida por jovens negros que o consideravam branco demais, era uma experiência humilhante, que poderia levar qualquer um à vingança violenta. Fiquei tão indignado com a vivência que meus pais decidiram me levar para a Índia e me deixar por algum tempo com o lendário Mohandas Gandhi, que era meu avô. Com ele, pude aprender a lidar com a raiva, a frustração, a discriminação e a humilhação que o preconceito racial violento pode provocar. Naqueles 18 meses, aprendi mais do que esperava. Meu avô, ele me explicou muitas coisas sobre a amplitude da não violência e a reconhecer que todos somos violentos. E precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Com frequência, não reconhecemos a nossa violência porque somos ignorados
ignorantes a respeito dela. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão da violência é aquela de brigar, matar, espancar, guerrear, o tipo de coisa que o indivíduo comum não faz. Mas existe a violência passiva, aquela em que o sofrimento ele é muito mais de natureza emocional. Em poucos meses, fui aprendendo com meu avô. E, no final das contas, eu via que os esforços pela paz, se não for bem compreendido, ele tem resultados apenas temporários. Como podemos apagar um incêndio se antes não cortamos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Então, uma reflexão para a gente fazer, né? Que muitas vezes a violência física, ela começa numa violência emocional, nas relações e muitas vezes dentro da nossa casa. E ela começa pequenininha, pequenininha, e se a gente não cuidar, ela vai crescendo. Então, Arungand, ele fala, a não violência significa permitirmos que venha à tona tudo aquilo que existe de positivo em nós, que sejamos dominados pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, a preocupação com os outros, em vez de sermos dominados pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odiendas, preconceituosas, suspeitosas, agressivas que costumam dominar o pensamento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. E aí, esse aqui, gente, é o psicólogo Marshall Rosenberg, né, um psicólogo americano. Ele também tem uma história que aproximou ele da violência para depois ele buscar a não violência, né? Em 1943, ele se mudou para com a família para Detroit, e lá estavam tendo uns conflitos raciais, ele ficou com a família preso alguns dias em casa, né? E quando ele foi para a escola, ele viu que o preconceito não era só de cor de pele, era também de nome. E as crianças começaram a perguntar se ele era um kiki. Ele não sabia o que era um kiki, e ele descobriu que era um termo pejorativo para judeu. E quando ele saiu da sala de aula, já tinha os garotos lá esperando para espancar ele. E com toda essa experiência de dor, né, de quem viveu na pele, ele já foi voltado para aquela chama de trabalhar as relações pacíficas, a comunicação pacífica. Ele cresceu, se tornou psicólogo, ele fez uma especialização em psicologia social e daí surgiu a comunicação não violenta. Ele é fundador do Centro de Comunicação Não Violenta na Califórnia desde 1984. Ele trabalha como mediador de conflitos e ele introduziu vários programas de paz, inclusive em regiões assoladas pela guerra. Então, gente, vamos agora pincelando a comunicação não violenta para depois explicar para vocês como que a gente realiza. Viver de acordo com a comunicação não violenta é não fazermos nada por culpa, medo, obrigação, vergonha, inconsciência, coerção, punição, dever. E não querer que ninguém faça nada para a gente por culpa, medo, obrigação, vergonha, inconsciência, coerção, punição, dever. Na comunicação não violenta, nós damos e recebemos apenas quando há um desejo sincero de contribuir para a vida, quando é de coração. A CNV, ela busca essencialmente a pacificação de uma guerra cotidiana, já que nos habituamos a nos comunicar de forma impositiva e desatenta. Tem o objetivo de resgatar o que há de mais genuíno nas pessoas, suas emoções, seus valores, sua capacidade de se expressar com honestidade, ajudando os outros com real empatia. Num diálogo, gente, tudo que a gente quer é criar um tipo de troca e uma escuta saudável. Mas muitas vezes a gente não consegue e a gente cria um abismo psicológico entre nós e os outros. Muitas vezes usamos termos agressivos, julgamentos, palavrões, rótulos, ataques desproporcionais, acusações, argumentos falaciosos para chegarmos ao final da conversa com uma sensação de soberania. E aí, como é que vão ficando as nossas relações? Por um fio, né? E são as pequenas coisas
Muitas vezes o que quebra as relações não são as grandes coisas, mas são as pequenas coisas do dia a dia. E isso é na família, pai com mãe, entre irmãos, pode ser no trabalho, na escola, em diversos ambientes. E para a gente se comunicar bem, né, gente? Antes de tudo, a gente precisa ouvir bem. Como diz Rubem Alves, né, mais que cursos de oratória, a gente deveria ter cursos de escutatória. E eu achei essa frase muito bonita, que ela diz que para se ouvir bem, é preciso, antes de tudo, fazer silêncio dentro da alma. Então, como que a gente vai ouvir o próximo, ter compaixão com as necessidades dele, se a gente não faz silêncio na nossa alma para ouvir o outro, né? Acho que é uma dificuldade que a gente tem. Então, a comunicação não violenta, ela é considerada a linguagem da girafa. Por quê? A girafa é o animal terrestre que tem o maior coração. Assim, a ideia é lembrar de ter um grande coração para acolher os sentimentos e necessidades dos outros e agir com empatia quando nos relacionamos. Além disso, o pescoço comprido da girafa lhe permite enxergar as coisas de uma perspectiva mais ampla. Isso é muito interessante, essa perspectiva mais ampla, e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos fazer o exercício aqui do elefante. Faz de conta que a gente traz o elefante para cá e a gente traz 4 pessoas cegas e a gente pede para essas pessoas descreverem como é esse animal. Uma pega na tromba do elefante, a outra pega na pata do elefante, a outra pega no rabo do elefante, a outra pega na barriga do elefante. A que pegou na tromba, ela vai falar, esse animal parece uma mangueira. A que pegou na pata, fala, esse animal parece um tronco de uma árvore, dá para abraçar. A que pegou no rabo, fala, esse animal parece um espanador de pó. A que pegou na barriga, fala, esse animal parece uma almofada, uma grande almofada fofinha. E aí a gente observa que todos estão corretos no seu ponto de vista. Então, quando nós consideramos o ponto de vista do outro, o que a gente faz? A gente consegue ter uma visão mais ampliada da realidade. E isso faz com que a gente caminhe em direção à sabedoria. Porque se a gente fica, aquela pessoa que fica arraigada só apenas nos seus pontos de vista, ela deixa de enxergar outros pontos da realidade que são verdade também. Então, é muito interessante que, assim, felizmente, hoje em dia, o outro tem uma opinião diferente de você, às vezes vira quase que inimigo, porque tem uma opinião diferente. E, às vezes, a gente está perdendo uma oportunidade de ter um ponto de vista diferenciado e caminhar em direção à sabedoria. Então, é uma coisa que, uma reflexão que eu queria chamar vocês, para vocês pensarem. Marshall, ele fala da comunicação alienante da vida. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, querendo nos comunicar bem, a gente usa recursos da comunicação que só afasta as pessoas da gente, que são os julgamentos, os rótulos, as comparações, a culpa, o insulto, a depreciação, as críticas, os diagnósticos. E isso, muitas vezes, a gente faz sem perceber, porque a gente mesmo foi criado dessa forma, né? Então, como diz Jesus, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar sereis julgado. Então, assim, quando a gente, numa comunicação, a gente julga a pessoa, a gente aponta o dedo para ela, como que vocês acham que ela vai reagir naquela comunicação? Ela vai se abrir mais, vai se fechar, ela vai atacar? Então, as chances dela se abrir são muito menores, né? Então, a gente tomar bastante cuidado com essa comunicação alienante, que ela tira a vida das relações, ela machuca, ela traz dor, ressentimentos e só nos afasta do outro. Então, vou falar um pouquinho das crianças, né? Já que eu trabalho com criança, tem que falar um pouquinho das crianças. Então, muitos podem pensar assim, mas esse discurso aí está muito bonito para o papel, porque na hora do vamos ver, não dá não. Porque as crianças têm coisas que eles têm que fazer e outras coisas eles não devem fazer. Então, a gente vai pensar um pouquinho, gente, sobre recursos alienantes, que são as punições e recompensas que são usadas com frequência na comunicação com crianças, né? Punições e recompensas ensinam uma lição, mas provavelmente não são as lições pretendidas. Punições ensinam a mentir melhor, elaborar estratégias para não ser pego,
a ter medo dos próprios pais, pensar de forma egoísta sobre quais serão as consequências para si mesmo depois de pisar na bola, ao invés de ensinar a pensar em como suas ações afetam o mundo e as pessoas ao seu redor. Recompensas. Ensinam que só vale a pena fazer certas coisas quando tem alguém olhando, ou se você ganha alguma coisa em troca. Elas acabam com a motivação intrínseca e roubam a alegria de fazer as coisas por si mesmo. Duas coisas super importantes para uma pessoa agir no mundo de maneira saudável, se sentir realizada e feliz. Muitas vezes, as recompensas passam também uma mensagem estranha. Você só pode comer a batata frita se comer o arroz e feijão. Então, tipo, o arroz e feijão é ruim mesmo, o bom é a batata frita. Punição. A ideia por trás da punição é que a pessoa precisa sofrer para aprender, que precisa se sentir mal para agir melhor, sendo que a verdade é exatamente o oposto. Nós agimos bem quando nos sentimos bem. Recompensas são apenas punições disfarçadas. Se você fizer isso, você vai ganhar essa coisa legal. Ambos são coercivos e transmitem a mensagem de que seu amor é condicional. Eu te amo só se você fizer o que eu quero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa linguagem com as crianças e com os jovens. A linguagem da coerção. As ameaças, as chantagens, fazem com que as pessoas expressem cada vez menos boa vontade no seu dia a dia. Então, às vezes, a gente acha assim, que, opa, tá dando resultado, eu estou ameaçando, estou chantageando, tá dando resultado. Só que pode até dar um resultado superficial e a curto prazo. Ainda que as pessoas se submetam a determinados valores, elas tendem a se afastar, pois, ao aceitá-las, também internalizam a culpa, o medo, o ressentimento, a vergonha e geram revolta. Por exemplo, meu filho, essa casa tem que ficar arrumada. E ameaça a criança, chantageia, ela pode até fazer, mas ela vai se afastar, tanto da pessoa quanto daquele ato, porque ela está sendo imposta, isso está roubando a alegria interna dela. Quando eu trabalhava na unidade de saúde, tinha umas criancinhas, tadinho, cheias de cárie, né? Chorava no atendimento. Aí tinha umas colegas que falavam assim, nossa, você está chorando igual um bebê, imagina na hora que você chegar lá fora, é todo mundo olhando para você, ele que chorou. Gente, eu morria com um comentário desse. Que a criança ela já estava sofrendo com o procedimento em si, querendo convencer, fazendo a criança se sentir pior, envergonhada, além de tudo, ela estava sofrendo com dor e ela ainda tinha que sofrer por ser envergonhada. Eu queria morrer com os comentários desses. Infelizmente, a gente tem muito isso ainda. Mesmo que os valores sejam coerentes, as pessoas tendem a se afastar deles porque foram impostos. Então, vamos pensar um pouquinho na chantagem, né? Mãe e pai adoram fazer uma chantagem com criança. Eu fiz aquilo para você aquele dia, e agora você não quer fazer isso para mim. Não me peça mais nada. Eu sou sua mãe e sei o que é melhor para você. Se fizer isso, vai causar uma decepção profunda no meu coração. A comunicação não violenta, ela procura descrever os fatos do cotidiano, sem generalizações ou exageros linguísticos, como sempre, nunca, jamais. Então, gente, toda vez que a gente usa essas palavras aí, a gente corre um grande risco de errar. Fala assim, você sempre me maltrata, você nunca me ajuda, você jamais foi capaz de fazer isso para mim. E, além de tudo, você corre risco de ser injusto, que a pessoa nunca te ajuda? Ela nunca te ajudou? Você não valorizou nada que ela fez para você? Então, muito cuidado com as generalizações. Vamos lá. Mas punições e recompensas funcionam? Depende. O que você quer que seu filho faça? Gente, eu estou falando de filho, mas serve para jovens e serve para relacionamento de casal, para todo tipo de comunicação. Se ficarmos num nível superficial, pode até parecer que sim, porque elas realmente fazem a criança parar de ter determinado comportamento a curto prazo. Mas, com qual motivação você quer que eles façam? Provavelmente queremos que eles ajam de maneira ética e empática, porque eles entendem os efeitos das suas ações no mundo.
porque eles têm consciência do que é importante e saudável para eles, porque eles genuinamente querem ajudar as pessoas, porque eles internalizam os valores de bondade, honestidade, respeito, responsabilidade. Será que a gente quer que eles ajam dessa forma por esses motivos? Ou porque eles estão com medo de sofrer retaliações? Ou porque eles estão pensando, e o que eu vou ganhar com isso? Ou porque eles estão pensando, o que os outros vão pensar de mim? Então, qual que é a forma que está educando mais? E aí muita gente vai falar, mas criança, você acha que criança vai ter essa consciência toda? Criança vai ajudar? Vai colaborar? Primeiro, gente, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa visão em relação ao ser humano. Eu acho que a gente anda bem assim negativo. Vamos acreditar mais no ser humano, acreditar mais nas crianças, acreditar mais nos jovens. Algumas pessoas então pensam ser impossível que elas cooperem de livre e espontânea vontade, mas é possível. Crianças têm necessidade de autonomia e interdependência. Autonomia a gente vê, né? Criança adora fazer uma coisa, ela quer fazer sozinha, ela quer ver como é que funciona. Interdependência é porque é importante para elas se sentirem conectadas com a família e sentirem pertencentes. Então, para elas é importante, sim, colaborar no ambiente do lar. E uma coisa que Marshall fala, que as crianças têm compaixão por natureza. Por que elas perdem a compaixão? Justamente porque elas veem a violência na sociedade, nas pessoas e nas relações. E aí as crianças elas podem voluntariamente ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca, ou colaborar com as tarefas de casa e sentir prazer nisso. E isso, se esse prazer já não foi lhe tirado por sistemas de recompensas extrínsecos. Gente, eu já vi assim que tem pais que acham legal de recompensar a criança por fazer atividades dentro de casa. Por exemplo, dar um dinheirinho, se você fizer isso, eu dou tanto para você. Eu, particularmente, eu não acho que seja uma coisa legal, porque eles vão sempre fazer, só vou fazer, o que eu vou ganhar em troca? Isso vira até uma chantagem, né? E eles perdem essa alegria, eu acho, interna, que é tão importante para eles de fazer a diferença no mundo. E também a gente tomar cuidado com as críticas frequentes sobre o seu modo de fazer as coisas. Então, a gente tem que entender que a criança, ela está aprendendo tudo, tudo é novo para ela, a criança, o jovem, ela vai precisar fazer para ela poder aprender. Então, ela vai deixar um copo quebrar, ela vai derramar alguma coisa, é o processo de aprendizado dela. Então, a gente tem que ter bastante paciência, noção, né, da importância de deixar ela fazer para aprender e a gente não partir para a violência, né? E é isso aí que eu disse. Ó, o menininho lá todo feliz que ele conseguiu juntar todos os brinquedos lá na caixinha de brinquedo dele. E eles realmente, eu observo isso, eles sentem bastante alegria quando eles conseguem realizar sozinhos. E o que a gente vai fazer, então, em momentos de conflito? Refletir sobre quais as necessidades do seu filho naquele momento. Então, às vezes a criança está reagindo mal naquele momento, tem gente que fala, esse menino tá, como é que é, gente? Tá me manipulando, tá no seu... Gente, às vezes o menino está com alguma necessidade ali, para um pouquinho para ter olhos de ver. Pode ser uma necessidade física, está com fome, está com sede, está com sono, está cansado. Pode ser uma necessidade emocional, ele está com medo de alguma coisa, ele está inseguro. Necessidade de autonomia, às vezes ele quer, a criança às vezes dá pirraça, porque ela quer fazer um negócio, tentar um pouco fazer sozinha e o adulto não quer deixar. Necessidade de interdependência, a criança está ali precisando da atenção do pai e da mãe e está a pessoa, o pai vidrado no celular, dá uma pirração lá, porque ele está precisando de conexão com os pais, né? Então, são vários fatores. O Marshall Rosenberg, ele fala, no cerne de toda a raiva há uma necessidade que não está sendo satisfeita. Eu acho que isso é interessante para a gente olhar para dentro de nós mesmos, não só as crianças. A gente tem momentos que a gente fica com muita raiva. Então, a gente parar um pouquinho, nosso cantinho, e tentar entender de onde está vindo essa raiva. Qual a necessidade minha que não está sendo atendida? E o caminho da CNV também para momentos de conflito, ouvir a criança de verdade, sem pressa. Dor dividida é dor diminuída. Gente, às vezes nossos filhos estão gritando para a gente escutá-los, né?
eles estão dando uma pirraça, estão fazendo uma coisa para chamar nossa atenção, porque eles querem que a gente os ouça. E será que a gente está tendo esses ouvidos abertos para ouvir? Ajudar a criança a nomear os seus sentimentos, né, gente? Como eu já falei aqui uma vez, é difícil até para a gente que é adulto nomear todos os sentimentos. Para eles, então, tentar identificar e conversando com a criança, eu percebi isso e isso, é isso que você está sentindo? É raiva que você está sentindo? É tristeza? É medo? E validar esses sentimentos dele. Ajudar a criança a identificar as necessidades naquele momento. A gente acha que a gente adivinha, né? Então, às vezes, o menino fala que não está com fome, a gente quer obrigar, não, mas você está com fome, mas às vezes ele não está com fome. E dependendo, a gente pode até ensinar a criança a desrespeitar o seu próprio corpo. Porque você é adulto, você acha que ele está com fome, mas a necessidade é dele, o sentimento é dele. Ou a criança está chorando porque está com medo de alguma coisa. Não, você não está com medo, não tem necessidade de você estar com medo. Então, a gente validar também os sentimentos deles. Falar suas necessidades e sentimentos e das outras pessoas envolvidas. E pensar em soluções juntos, né, gente? Sempre a alternativa. A gente pensar junto com a criança o que a gente pode fazer para resolver aquela situação. E isso com o jovem também, não é só a criança. Então, vou agora passar os passos, né, da comunicação não violenta. Passo 1, observação sem julgamento. Isso também serve para todo mundo, não só criança, casal, todo mundo. Eu gosto muito desse exemplo aí da toalha molhada em cima da cama, né? Isso dá muito problema, às vezes, em família, uma coisa pequena, de casal pode dar confusão, mãe com filho, né? Então, gente, tem duas formas da gente falar. Por exemplo, você chega para um menino, menino, você é um bagunceiro mesmo, você não presta atenção em nada, olha aí, já deixou a toalha, você sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Uma forma totalmente violenta de falar, e o menino já vai reagir, né? Já se arma todinho. Então, observação. Fulaninho, eu observei que 3 vezes essa semana você deixou a toalha molhada em cima da cama. Ou então, fulaninho, eu observo que com frequência você deixa a toalha molhada em cima da cama. Observação, sem julgamento. Passo 2, sentimentos diante da situação. Fulaninho, eu observei que você deixou a toalha 3 vezes essa semana em cima da cama e a mamãe se sente muito cansada, que a mamãe tem muitas tarefas. Sentimento, estou cansada. Diferenciar de pensamento. Se a gente falar assim, eu sinto que, aí já não é sentimento, já está passando por um pensamento e um julgamento. Eu sinto que você não me respeita, eu sinto que você nunca me ajuda, eu sinto que isso não vai dar certo, não é sentimento. Está julgando, então vamos focar no sentimento, no seu sentimento. E quando a gente fala do nosso sentimento, a gente desarma a pessoa, porque é o seu sentimento. A pessoa não pode falar que não é o seu sentimento, mas você não está apontando o dedo para ela. Passo 3, você fala das suas necessidades. Fulaninho, a mamãe viu que você deixou a toalha 3 vezes essa semana em cima da cama. A mamãe se sente muito cansada, a mamãe tem muitas tarefas. E é importante para mim deixar a casa sempre arrumada. Necessidade, eu preciso de deixar a casa arrumada. É importante para mim deixar a casa arrumada. Quarto, um pedido. Toda comunicação da gente tem um pedido. Pedidos claros de ação concreta e positivos. Vamos lá. Fulaninho, eu observei 3 vezes essa semana se deixou a toalha molhada em cima da cama. A mamãe se sente cansada, porque a mamãe tem muitas tarefas. Qual que era o outro, gente? Sentimento, né? Falei. Necessidades. A mamãe precisa ter a casa sempre arrumada, é importante para mim. Você poderia pendurar a toalha molhada no banheiro toda vez que você sai do banho? Você fez um pedido. Em nenhum momento você foi agressivo. E a chance dessa pessoa responder de forma compassiva, de forma aberta, é muito maior do que a primeira fala. A ideia da comunicação não violenta é focar menos no que a pessoa fez de errado e mais no que nós mesmos estamos sentindo e precisando. Na comunicação não violenta, cada um é responsável pelo que sente. Por isso, não falamos, eu me sinto porque você fez isso. Eu me sinto porque eu.
Eu me sinto porque eu tenho a necessidade de, eu me sinto porque isso é importante para mim, porque eu valorizo isso. Muda completamente. Juntando tudo e colocando em prática, pessoal. Então, a gente vai primeiro descrever a situação que a gente está vendo sem julgamento. Perceber e nomear os sentimentos nossos e nos responsabilizando por eles. Porque a situação externa, ela pode até ser um estimulador, mas o sentimento é seu. Você controla o seu sentimento. E isso é até libertador, porque se a gente for colocar o nosso sentimento, por exemplo, de felicidade em fatores externos, nós estamos fritos. Né? Então, muito vai depender do nosso sentimento e a forma como a gente olha a situação. Identificar as nossas necessidades. Depois eu vou falar que tem uma listinha das necessidades para a gente entender melhor das necessidades. E pensar em estratégias que atendam todos os envolvidos. Então, às vezes, a gente quer, gente, que o outro, a gente acha que o outro é obrigado a fazer o que a gente quer. Tá? Então, isso pode ser a raiz de muita coisa também. Então, vamos lá. Quando eu vejo tal coisa, ouço tal coisa, me sinto assim. Porque eu preciso, valorizo. Você estaria disposto a fazer? Você poderia me ajudar? E usar os suavizadores de verbo também. Porque quando a gente fala naquele verbo impositivo demais, mandando, já não tem uma boa aceitação. E aí, você fez um pedido ou uma exigência? Se você criticar, julgar, punir, tentar fazer a pessoa se sentir culpada, envergonhada, com medo, você fez uma exigência e não um pedido. Não importa quão gentil e educado foi a linguagem que você usou. E quando alguém diz não, gente, né? Pode acontecer com frequência a pessoa dizer não, é um direito dela. A gente pode obrigar a pessoa? Se a gente obrigar e ela fazer, ainda mais se for aquela coisa constante, isso vai criando uma ruptura na relação, né? Uma desconexão. Não podemos ter poder sobre os outros, mas sim poder com os outros. Importante também a gente celebrar e agradecer em comunicação não violenta, né? Primeiro, gente, agradecer. Nessas relações muito próximas, dentro de casa, muitas vezes a gente não usa as palavrinhas mágicas, a gente acha que não é importante, que não precisa que isso é cerimônia. Não é. É muito importante a gente pedir um por favor, falar um obrigado, elogiar uma comida, né? Então, olha o exemplo aí que a mãe fala para o filho. Obrigada por guardar seus brinquedos, agora está bem mais fácil de limpar o chão. Reconheceu, valorizou a ação que ele teve, né? Numa comida gostosa em família, obrigado por ter feito a comida, estou muito feliz, é importante para mim ter esses momentos da gente comer juntos. Então, a gente ter esse olhar de agradecer também, tá? E o Marshall, ele fala uma coisa sobre elogio também, que o elogio também ele tem que ser com equilíbrio. Se você elogiar em excesso, a pessoa ela acha também que ela já está, né, toda da balachita lá, eu não preciso melhorar mais nada, eu já sou boa demais, gente, para que eu vou me esforçar? Então, a gente vai agradecer, vai reconhecer, mas sem fazer aquele estardalhaço né, de exaltar muito, porque é um estímulo para a pessoa querer sempre crescer e avançar, tá? Eu acho que eu tinha uma coisa para falar que eu esqueci, mas eu vou lembrar. E aí eu queria dizer uma coisa. A gente tem um pouquinho de autoempatia, que a gente não vai fazer tudo perfeitamente 100% do tempo. Não é para a gente virar aquela neura, começar a ficar robotizado. Peraí, qual que é a palavra que eu usei? Eu julguei. Claro, a gente vai procurar ajustar o nosso olhar, perceber se a gente está sendo violento na nossa fala. A própria atitude do outro já vai dar um sinal para a gente. Será que eu estou falando de forma respeitosa, compreensiva, ou estou sendo violento, né? É um processo de aprendizado, porque nós fomos criados assim também. Então, a gente tem aquela coisa de repetir os padrões. A gente reconciliar com a gente mesmo quando a gente pisa na bola, porque a gente pisa na bola, a gente vai continuar pisando na bola, por mais que a gente se esforce. Então, por exemplo, com criança, com filho, falar assim, ó filho, ontem a mamãe
gritou com você, você me desculpa, isso não é legal, não foi de acordo com a mãe que eu quero ser para você, eu vou me esforçar para ficar mais calma e isso não se repetir. Então, a gente se reconciliar com as pessoas. Olha, eu falei daquele jeito, não foi legal. Falar com a pessoa, falar com a gente mesmo, pisei na bola, mas se perdoar, porque se a gente ficar naquela culpa também aí que a gente não sai do lugar, né? Outra coisa também, a gente ter momentos para a gente. Eu coloquei a pessoa meditando, da gente lembrar de ter momentos para a gente se acolher. É um momento de uma meditação, é uma prece, para cuidar da gente. Porque se a gente está com a cabeça em turbilhões de pensamento, turbilhões de sentimentos, você chega em casa, o menino fala, você já gritou com o menino, já perdeu o fio da meada, né? Então, ter esses momentos para cuidar da gente, pedir ajuda, às vezes você não está muito legal, se tiver alguém perto, me dá uma forcinha que eu vou dar uma acalmada ali, daqui a pouco eu volto, né? A gente ter esse cuidado com a gente. Muito importante, pedir ajuda. Quando a gente não está bem, quando a gente está vendo que as nossas reações estão muito exacerbadas, a gente pedir ajuda para um amigo, para um profissional, para nos ajudar nesse processo. E aí a gente vai lembrar, né, gente, do nosso mestre Jesus, que ele sempre muito amoroso, com muita compaixão, mesmo ele era firme nas suas colocações, mesmo às vezes que ele era mais incisivo, mas nunca faltou amor. Então, a gente buscar esse amor dentro da gente, acho que é muito importante, né? E às vezes a gente vai nessa correria do dia a dia, muito automático nas nossas ações, e sem querer, sem perceber, a gente pode estar ferindo, machucando as pessoas que a gente mais ama, e afastando essas pessoas da gente. E aí, para terminar, né, gente, eu queria fazer uma reflexão aí em relação ao MS, né, que a gente viu os jovens, as crianças, foi um momento muito bonito, e eu queria, assim, pedir para nós pais, mesmo que não seja pai, todo mundo que se relaciona com criança, com jovem, a gente olhar para dentro da gente, ver como que a gente tem construído as nossas relações, né? Se estamos tendo essas relações baseadas na violência, a gente entender assim que a gente está aqui para educar os nossos filhos, mas que precisa de muito amor. A gente precisa estar lado a lado com eles para o que der e vier, de mãos dadas, né? Porque dependendo das nossas ações, a gente pode estar roubando, matando a essência dos nossos filhos, tirando essa alegria interna deles, sabe? E nós somos muito importantes na vida deles, então o nosso papel é muito importante. Então, a gente acolher e aceitar os nossos filhos como eles são. Na medida que a gente compreende e a gente os aceita, eles vão conseguindo tirar o que tem de melhor de dentro deles e crescendo, evoluindo, amadurecendo. Então, eu vivo todos esses desafios, eu tenho um filho de 6, outro de 9, eu vivo esses desafios todos os dias. Tem hora, foi ótimo ter pego de novo para estudar, né? Eu já tinha feito um curso de comunicação não violenta, eu peguei o material de novo, falei, meu Deus, tinha um monte de coisa que eu estava esquecendo, deixa eu reviver esse trem aqui. Então, assim, um cuidado que é muito importante a gente sempre ter, porque se a gente for tendo comunicações, relações violentas com os nossos filhos, a gente vai perdendo conexão, e a gente pode perder eles, infelizmente, para os vícios, para a depressão, para a automutilação, para o suicídio, infelizmente, e não é isso que a gente quer, né, gente? Então, vamos aproveitar enquanto é hora. Eu agradeço, assim, imensamente a atenção de vocês e que a gente possa, todo dia, se esforçar um pouquinho e olhar com bastante amor para as nossas relações. Obrigada.